Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. A paz do Senhor, queridos! Que alegria ter vocês aqui com a gente no podcast Fé Extraordinária. Uma alegria mesmo. Hoje, olha, nosso papo vai ser sobre um tema muito importante: o caminho para a mudança. Um tema essencial, né? Com certeza. E essa nossa conversa, ela é inspirada, sabe, nas reflexões do livro de devocionais Fé Extraordinária, do escritor Jonatas Pina. Sabe, aquela sensação, às vezes, meio frustrante de querer muito mudar algo. A gente ora, a gente busca, mas parece que nada acontece. Fica patinando no mesmo lugar. Sei bem como é. Muita gente passa por isso. Pois é, a gente sabe, claro, que a fé é fundamental, mas aí fica a pergunta, será que só acreditar aqui dentro, sabe? Será que isso basta? É uma ótima pergunta. Tem um versículo lá em João, capítulo 13, verso 17, que, nossa, me fez pensar muito. Diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Parece que a chave tá aí, né? Ligar o saber com o fazer. Exatamente. Essa é a conexão vital. A fé genuína, aquela fé que a Bíblia fala que move montanhas, ela nunca é parada passiva. Ela tem uma força que impulsiona para a ação, sabe? Se não tiver essa ação junto, a fé vira só um sentimento, talvez. Ou só concordar com uma ideia. Não transforma. Entendi. E olha, antes da gente mergulhar mais fundo nisso, queria fazer um convite super rápido para quem está ouvindo. Opa, convite bom? Se você está buscando fortalecer sua fé todo dia de verdade, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. É um espaço nosso. Muito legal isso. Lá a gente posta conteúdo diariamente para ajudar a desenvolver essa fé que, sabe, gera milagres, que traz mudança real. O link e o QR Code estão aí na tela, para quem está vendo. E para quem só ouve? Para quem só ouve, tá facinho, o link está aqui na descrição do nosso programa. É só clicar e pronto, já faz parte. Vale muito a pena. Ótimo. Comunidade fortalece, né? Demais. Mas, voltando aqui pro nosso eixo, muita gente crê, como a gente falou. Tem boas intenções, sonha com as promessas de Deus, mas a vida continua igual. O que está faltando? Qual é essa peça que conecta o crer com o ver acontecer? Então, o que falta justamente é a ação. A ação funciona como uma ponte, sabe? Que pega a crença que está aqui dentro e transforma em algo real, concreto. Tiago, ele foi muito direto nisso. Lembro de Tiago, sim. Lá no capítulo 2, verso 17, ele diz: assim também a fé, por si só, se não tiver obras, está morta. Olha que palavra forte, né? Nossa, morta. É muito forte. Morta, não é que ela está fraca ou pequena, é inoperante, não funciona. Os sonhos, as promessas de Deus, eles são o ponto de partida, são o convite divino. Mas é a nossa ação em resposta a essa fé que traz isso para o nosso dia a dia. Fé extraordinária é fé ativa. Não tem outro jeito. Isso me leva a pensar podemos chamar de primeiro pilar. A ideia de que a fé se torna estéril sem ação. Exato. Um ótimo pilar para começar. É como você falou, ter um mapa, que é o conhecimento, a crença, mas nunca dá o primeiro passo para sair do lugar, né? E a prática, então, não é só um detalhe. Ela meio que valida, dá vida àquilo que a gente diz que crê. Perfeito. A fé que agrada a Deus, a fé que realmente move o sobrenatural, ela não só concorda com a cabeça, ela faz. Mãos à obra. Exige uma coisa a mais, né? Talvez o nosso segundo pilar. Sim, exigem. O passo de obediência e coragem. Exatamente. Obediência e coragem. São duas palavras-chave aqui. Vamos pensar naquele homem da mão ressecada, lá em Marcos 3. Ah, sim, lembro da história. Jesus não ficou lá dando uma palestra sobre fé para ele, né? Ele deu uma ordem, direta, e talvez até meio desconfortável. Estenda a mão. A mão dele era o problema, e Jesus manda ele justamente estender, na frente de todo mundo. Exato. Pensa na vulnerabilidade. A limitação dele estava ali, exposta. E ele precisou fazer justamente aquilo que a condição dele impedia. Era um ato de obediência pura. E de coragem, né? Porque ele podia ter ficado com vergonha, pensado o que vão dizer, ou até duvidado, mas como eu vou estender? Poderia ter travado ali mesmo, mas ele não travou.
A obediência dele, aquele ato de estender a mão, mesmo contra a lógica, contra o constrangimento, aquilo foi o gatilho. Ativou o milagre. Uau! O milagre veio através da ação, não antes. Precisamente. A cura não veio enquanto ele estava parado, esperando. Veio no movimento, pelo movimento de obediência. E é assim que a fé extraordinária funciona muitas vezes. Deus nos chama para dar um passo que parece ilógico, talvez pequeno demais ou até assustador. Mas é nesse passo, nessa obediência corajosa, que o poder dele se revela. Isso conecta tudo de uma forma muito clara com o terceiro pilar. Sair do ideal e para a manifestação. Boa! Do ideal para a manifestação. Gostei disso. Parece que o ponto central aqui é o primeiro passo. A gente fica esperando, né? Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu sentir mais certeza. Sempre tem um quando, né? Exato. Mas talvez a chave seja começar agora. Com a fé que a gente tem, com os recursos que a gente tem, mesmo que pareça pouco. Exatamente isso. A manifestação, seja lá o que for que a gente busca, cura, uma porta de emprego, a restauração de um relacionamento, uma mudança de hábito, ela não começa quando tudo está perfeito. Ela começa quando a gente dá o primeiro passo de fé na direção que Deus está apontando. Então é parar de só ficar idealizando, sonhando acordado. Sim, parar de só desenhar a linha de chegada e começar a caminhar na estrada. Mesmo que o primeiro passo pareça, insignificante. Deus nos chama para usar o pouquinho que a gente tem na mão. Lembra dos pães e peixes? Ele usa o nosso pouco. Ele confia na nossa ação para poder multiplicar. É um chamado muito forte para sair da inércia mesmo. E falando nisso, em colocar a fé em movimento, em agir e também em compartilhar aquilo que a gente recebe. Importante compartilhar. Se essa nossa conversa está fazendo sentido para você que está ouvindo, está tocando aí no seu coração, faz o seguinte, segue o podcast Fé Extraordinária para não perder os próximos papos, deixa seu amém aqui nos comentários para a gente saber que você está junto. Isso aí, deixa o amém. E claro, compartilha. Manda essa mensagem para alguém que você acha que está precisando ouvir sobre esse poder da ação na fé. Vamos espalhar essa ideia. Boa. Espalhar o que é bom. Então, só para a gente amarrar as ideias aqui. Vamos lá. Fé extraordinária, essa que a gente busca, ela não é um estado de espírito passivo. Ela é um verbo. É ação pura. Primeiro, ela entende que a prática é vital, né? O pilar 1, fé sem ação é estéril, não funciona. Certo. Depois ela nos empurra para agir com obediência e coragem, mesmo quando dá aquele frio na barriga. É o pilar 2, o passo de obediência e coragem. Mesmo contra a lógica, às vezes. Muitas vezes. E, por fim, ela nos tira do sofá das ideias e nos coloca na estrada da realidade, começando com o primeiro passo. O pilar 3, do ideal à manifestação. É assim que as intenções viram testemunhos concretos. Uau! Que resumo poderoso. Então, a pergunta que não quer calar, que fica ecoando aqui para todo mundo que está ouvindo é: qual ação a sua fé está te pedindo para fazer hoje? Hoje, não amanhã. Exato. Não é quando tudo estiver perfeito, quando as condições melhorarem, é hoje, com o que você tem. Lembra de João 13,17 de novo? A felicidade, a bênção não está só em saber, está em praticar. E para deixar uma pulga atrás da orelha para pensar depois. Deixa assim. Qual seria o menor passo de ação possível, assim bem pequeno mesmo, mas baseado na sua fé, que você poderia dar ainda hoje mesmo, para começar a trilhar esse caminho de mudança que você tanto quer ver na sua vida? Às vezes, a grande transformação começa com um passo minúsculo, mas na direção certa. Pensa nisso. Excelente reflexão para a gente levar. Bom, continue com a gente aqui no podcast Fé Extraordinária. Que a graça e a paz de Cristo te acompanhem sempre. Amém.